câmeras, tá, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá, continuando aqui. Nosso primeiro dia de aula de Teologia Sistemática 5, matéria de Eclesiologia, é o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Então, fizemos aqui a nossa apresentação há pouco, passamos aqui um pouco do que a gente vai tratar, e agora vamos já mergulhar, meus irmãos, nos livros textos, né? Principalmente nos slides e no livro-texto. Agora a gente vai ficar trabalhando entre o slide e o livro-texto. Então, abram na página 44, tá bom? E eu vou compartilhar aqui com vocês o slide do Gruden, para a gente estar trabalhando. Enquanto vocês vão abrindo aí o livro de vocês, deixa eu só mencionar uma coisa aqui, meus irmãos, sobre a importância dessa matéria na nova aliança. Não compreender essa matéria resulta em grandes desvios de papéis, de doutrinas e de uma espiritualidade bíblica que a Igreja de Jesus tinha que ter na Terra. Ou seja, o que eu quis dizer aqui com essas palavras? Essa matéria ela é muito importante. Não entender sobre ela resulta em desvios doutrinários, desvios espirituais e um desvio da sua clareza de papel. Ao mesmo tempo, entender essa matéria é o oposto. É compreender o seu papel, ou pelo menos o porquê Deus cria a igreja, é compreender as doutrinas bíblicas e é compreender e se situar de uma forma correta na sua espiritualidade em qualquer cultura, em qualquer geração. E quando não é compreendido essa matéria, é daqui que nascem as grandes heresias e as seitas. Também, percebam que as seitas nascem quando alteram-se a palavra de Deus, sim, a pessoa de Deus, mas também quando se altera a compreensão do que é a igreja do Deus vivo. Né? Podem ver que foi aqui, por causa dessa matéria mal compreendida, que nasce o romanismo e o ortodoxismo grego. E por causa de não compreender essa matéria, também muitas igrejas, até mesmo protestantes, acabam tendo algumas práticas à margem da Bíblia, e o que não dizer das neopentecostais que se tornaram seitas? É porque não compreenderam bem essa matéria, tá bom? E eu escrevi também uma outra frase que diz que a igreja, em parte, ela é visível. A igreja de Jesus, em parte, ela é visível. Por que eu disse em parte? Porque a gente vai aprender aqui que a igreja de Jesus, ela é a igreja local, mas ela também é a igreja universal, ou seja, todos os cristãos agora espalhados no globo, indiferente das suas denominações e placas, e também é o corpo místico de Jesus na Terra, que representa uma outra parcela da igreja invisível que não existe mais fisicamente, mas já descansa no Senhor, ou seja, a igreja apostólica, a igreja dos primeiros séculos. Então, a igreja de Jesus, em parte, ela é visível. E o Espírito Santo, ele é invisível. E é por essa razão que muitos líderes cristãos, na história, se afastaram da liderança do Espírito Santo e criaram as suas próprias igrejas cristãs sem o Cristo, sem preservar os ensinos das Escrituras e sem preservar a presença do Espírito Santo. E essas igrejas são tidas como igrejas cristãs autênticas, sendo que, de fato, quando a gente examina pelas páginas da Bíblia, nós vemos que elas não são autênticas. Por quê? Porque elas estão se baseando apenas em alguns postulados, mas eles não compreenderam bem, ou, eu diria, não querem compreender bem essa igreja
que é a igreja bíblica. Porque no dia que eles admitirem que a igreja bíblica tem razão, eles deixam de criar esses mausoléus chamados igrejas, e aí eles se voltam para aquilo que realmente era sagrado. Tá bom, meus irmãos? Então, fiz só esse comentário aqui para mostrar que essa matéria ela é muito importante. E que o mesmo Espírito Santo que um dia foi derramado em Pentecostes é o grande líder invisível da nossa igreja, que ora pode ser visível e que ora pode ser invisível. E que Deus nos ajude nessa caminhada, tá bom? Pergunta. Beleza? Eu não sei se vocês compreenderam bem o que eu falei, ficou com alguma dúvida? Deu para entender, sim. Pode perguntar, Júnior. Como que a igreja deve fazer, a igreja pós-cristianismo, né, para preservar sua identidade diante da secularização e da cultura que vivemos no mundo. Então, Júnior, aqui onde entra, eu diria, um pouco do nosso exercício de piedade ortodoxa, né? De conhecer a Bíblia e de conhecer os valores de Deus e saber se comportar, né? É A porque sua pergunta, ela é bem pertinente, Júnior, porque já te deixou você falar. Porque podem ver, esse dilema qualquer igreja sempre vai passar, né? Em qualquer cultura. é porque Como a o gente... Pode falar. porque a questão é a gente tem que tomar o cuidado de não cair em dois extremos, né? O extremo da radicalização é o avesso e a outra do liberalismo, porque se a gente ser muito radical, olha aqueles grupos, né, Amish, que não usa Sim, eletricidade, não usa quase praticamente a cultura, eles abominam todo tipo de cultura, né? Nem exato. energia elétrica, tem uns que não tem carro, não tem automóvel. Então, a questão do radicalismo, né? Por isso que eu disse que é bem pertinente sua pergunta, e a gente, eu diria que dá uma resposta a essa pergunta, Júnior, diante do quê? Diante de uma visão, eu diria, mais ampla, numa prática bem equilibrada, né, em tudo que a gente vai aprendendo, não só no seminário, mas na nossa vida, né, diariamente. Por quê? Porque, perceba, né, a cultura ela é forte. Falar que a cultura não é forte é uma mentira. Ela nos envolve. E como você falou, a secularização que está dentro dessa cultura, ela é muito forte também. Então, como que a gente vai ser uma gota de óleo ou uma porção de óleo nesse mundo de água, né? Alguém já disse que o cristão ele é comparado a uma porção de óleo dentro da água num barril. Então, quando tudo é sacudido, eles se misturam e parece que, num primeiro momento, torna-se uma coisa só. Mas o que é água e o que é óleo, quando é aquele barril, né, ou aquele né, recipiente, ele é acomodado, ele é acalmado, o que é óleo se separa da água. Assim somos nós nesse mundo, né? Por isso que nós precisamos compreender bem o nosso papel, o que Ok. Deus espera de nós, que a nossa vida religiosa não é somente uma vida religiosa no templo, tudo que a gente aprende é norma para a vida, porque senão a gente acaba realmente se ajustando ao mundo, né? E essa matéria aqui, ela vai ser bem interessante, porque ela vai dar um preâmbulo bem legal, mostrando dessa importância da noiva, do que Ah, significa a igreja, né? E do que significam os dons ministeriais, como nós devemos se comportar. Agora, é claro, não é só nessa matéria, né? Eu diria, de uma forma geral, a gente vai pontuando isso em todo o curso, né? Porque porque não é fácil. o perigo da noiva querer se vestir não para o noivo, né, mas para a questão atrativa da cultura, para se adequar, para querer ter mais membro, para que as pessoas possam se agradar desse tipo de cristianismo que essa noiva propõe. É um grande perigo.
Um grande perigo. Questões. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, Júnior, com toda a inovação, né? Você pode ver que a gente tem que estar aberto ao diálogo, aberto ao aprendizado, mas nós precisamos estar muito mais abertos a não negar a palavra, né? Esse é o nosso grande dever, né? Porque se a gente, vamos... Pode só o falar. último detalhe, a gente vê que na igreja primitiva, os cristãos não abriram mão, né? Diante até do imperador, porque foram até acusados de ter um rei e não reverenciar o imperador, e os cristãos morreram, mas não se dobraram, né? Exatamente. Apenas sua identidade. E, Júnior, a gente vai tocar bastante no assunto de Calvino, e vai ser legal, porque hoje até separei aqui, eu peguei minha obra, né, aqui as Institutas, né, eu tenho elas em castelhano, o volume 1 e o volume 2, que, na realidade, são o resumo dos 4 capítulos da obra de teologia sistemática de Calvino, né? Então, o que acontece? Calvino, vou fazer uma citação aqui para vocês, ele foi tão extraordinário para os seus dias, meus irmãos, porque ele foi uma voz que conseguiu dar uma resposta à igreja dos seus dias de como caminhar, de como viver, de como se posicionar na política, na arte, na educação, sem preservar, sem abandonar a fé bíblica, a sã doutrina, preservando uma piedade, mas, ao mesmo tempo, sendo útil à sociedade, transformando a sociedade com os valores do reino. Então, a obra de Calvino ela é genial em todos os aspectos. E hoje, para nós, se nós já temos dificuldade de falar do cristão e da política, nos dias de Calvino isso era mais difícil ainda. E ele conseguiu realmente fazer essa obra, né, que seria a teologia sistemática dele, e é por isso que ele acaba sendo um grande patrono. E todo mundo, todos os grandes teólogos, sejam eles ortodoxos, sejam reformados, históricos, acabam comendo na cozinha de Calvino. Ele foi brilhante, brilhante. Né? E a gente não vai utilizar esse livro, mas hoje, se tudo correr bem, eu quero fazer algumas citações sobre ele e até mostrar algumas partes aqui para vocês. Tá bom? Mas é isso, meus irmãos, temos uma grande tarefa pela frente. Então, vamos agora, né, trabalhar um pouco nos slides, e a gente vai entre slide e o livro-texto, tá bom? O slide e o livro-texto. Então, nossa irmã Beatriz, né, já eu vou pedir para você ler para nós, tá, filha? Aqui, mais uma vez, mostrando a obra do Gruden, né? Só lembrando aos meus irmãos que estamos aqui, mais uma vez. Aqui, ó, a doutrina da igreja agora, né? Vocês já aprenderam sobre a doutrina do homem e a doutrina do Espírito Santo. O melhor dos mundos é essa ordem mesmo. A palavra de Deus, Deus, o homem, Cristo, Espírito Santo, as doutrinas da redenção, a doutrina da igreja e a doutrina do futuro. É a melhor ordem. Mas vamos seguir aqui a nossa agenda. Pode ler para nós, querida Beatriz, por favor. Por favor, Beatriz. A doutrina da igreja. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Wayne Gruden. Então, olha essa definição do Gruden. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Eu gosto dessa definição, tá, meus irmãos? Percebam que aqui engloba a Igreja Universal, é uma síntese muito boa, não? É uma boa definição. Engloba a Igreja local, engloba a Igreja Universal, ou seja, todos os cristãos presentes aqui, mas aqui ele faz uma abordagem também atemporal de todos os tempos, ou seja, a Igreja primitiva, a Igreja dos primeiros séculos, a Igreja da Idade Média, a Igreja da Reforma, e a Igreja recente, e a Igreja do futuro. Legal, né? Gostaram dessa definição? Querem fazer algum comentário? Repete aí que eu não... A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Ok. Dando aqui uma ideia multiforme, né, Júnior? É universal, a igreja local, a igreja universal, ou seja, todos os cristãos,
né, de todas as denominações e grupos, etc., que estão espalhadas no mundo, e a igreja de todos os tempos, a igreja do Novo Testamento, a igreja da igreja primitiva, da patrística, da reforma, a nossa igreja e a igreja do futuro, né? Sim. Né? Eu gosto dessa definição, tá? Pastor Ryan, pois não. Como é que o evangelho tem essa capacidade de salvar pessoas lá na frente, que ainda vão crer? Porque o evangelho é o mesmo desde sempre, né? Então ele chegou até nós, ainda vai chegar muito mais longe. Então, Beatriz, é aqui onde entra o poder do nosso Deus Redentor, né? Você pode ver, Beatriz, lembra que nas aulas passadas, quando nós falamos do pecado, quando a gente estava falando ali da antropologia, que o pecado nos atinge, e aí depois a gente falou sobre Jesus, né? Que Jesus, aí falamos sobre as alianças, né, de Deus com o homem. Pode ver, o pecado nos atingiu uma vez lá no Éden e continua nos marcando até hoje. Mas num dado momento, como diz Paulo, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. E ele nasceu, cresceu, fez o ministério, morreu por nós, cumpriu, né, todo o plano redentivo de Deus por nós, morreu, ressuscitou e foi levado aos céus. Ou seja, hoje nós nascemos, né, no século XX, no caso, né, alguns de vocês século XXI, mas eu nasci no século XX, né? Mas, assim, a gente vivia em pecado. No momento que a gente se arrepende dos pecados, que a gente se converte, o poder da cruz de 2000 anos atrás passa a nos atingir agora. Então, o que é isso, senão uma coisa quântica, que está além do tempo, né? Pode ver. No momento em que eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus morreu por mim, o poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, ele passa a ser real na minha vida agora. Até um momento, um minuto anterior a isso, não. Um minuto depois, sim. Aí eu falo, mas como pode, né? A gente sentir algo agora, mas que aconteceu há 2000 anos atrás. É assim o poder de Deus com relação aos seus eleitos da igreja, Beatriz. Né? Então, é como se, de fato, Deus, na sua presciência, já soubesse de todos e já reservasse todos eles, né? De uma forma, eu diria, muito peculiar. E pode ver, quando a gente fala igreja de todos os tempos aqui, eu citei a igreja de Jesus, mas vamos aqui abrir o leque. O Israel de Deus no Velho Testamento era a igreja de Deus, né? O evangelho é transcendente, né? O evangelho é transcendente. O evangelho foi pregado a Abraão, disse Paulo. É a soberania de Deus. Exato. Então, Abraão, quando ouviu do evangelho, e Paulo vai falar isso, ele já estava sendo incorporado na igreja, né? Mesmo essa igreja ainda não existindo, Abraão já era parte dessa igreja sem saber da igreja, né? O povo de Israel no Velho Testamento já era parte da igreja sem saber da igreja. Por isso que quando a gente fala igreja hoje, a gente, claro, a gente está dando esse valor maior, não porque estamos vivendo nesse período, mas porque nós entendemos aquilo que Paulo fala, que era um mistério que estava oculto. Mas estava oculto porque Deus não queria, ainda não tinha se revelado. Mas já existia de uma certa forma, porque podem ver que Deus vai chamar o quê? No Velho Testamento, e até mesmo ali no início do Novo Testamento, o reino de Deus. Então, a igreja, ela faz parte do reino, assim como Israel faz parte do reino, os patriarcas fazem parte do reino. Tudo é reino, né? Tudo é reino. Então, é o poder de Deus, Beatriz, é o poder dele, né, que nos envolve, entendeu? Por isso que a gente vê que nós estamos debaixo dessas asas inquebráveis do Eterno, né? É algo além da nossa compreensão. Né? Então, leia para nós, minha irmã, ó, definição, a igreja, definição. Leia aqui, no Antigo Testamento. Antigo Testamento, do hebraico Kahal. Isso. Assembleia, Salmos 22 e 22.
No Novo Testamento, do grego eclesia, assembleia. Efésios 2:14. Ou seja, no Velho Testamento, quando falava, por exemplo, aqui, vamos abrir aqui no Salmo 22, meus irmãos. Abram aí, quem quiser pode ler para nós na sua versão. Salmo 22. Quando o texto está aí, né, carral, literalmente já tendo essa compreensão de que ali é a assembleia, é o ajuntamento do povo do Senhor. Salmo 22. Podem ler para nós, por favor. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês também. Vou ler aqui, pastor. Por favor. Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. A palavra congregação aqui pode ser traduzido como eclesia, ajuntamento, que no hebraico é carral. No grego é eclesia. E olha que interessante, nas versões da Septuaginta, eles colocam aqui no meio da eclesia, né, a versão da Septuaginta. O que é a Septuaginta, meus irmãos? A Septuaginta era o texto em grego do Velho Testamento. Todo o Velho Testamento que foi escrito em hebraico, com algumas porções em aramaico, a Septuaginta foi feita essa versão onde 70 homens judeus, ou uma quantidade de líderes judeus, eles se reuniram em Alexandria e eles fizeram a tradução de todo o Velho Testamento para o grego. Nos dias bíblicos, ali do Novo Testamento, se lia muito mais a Bíblia na Septuaginta do que os textos originais em grego e aramaico. Diga, Júnior. Não, a gente estudou isso, né? Isso, nós estudamos em introdução, né, Júnior? Isso. Introdução. E o outro texto, irmãos, é Efésios 2:14. Efésios 2:14. Né? Efésios 2:14. Predomínio do grego da época, né? Exatamente, por causa do grego da época, né? Tanto irmãos, lembram, quem fez aula aqui de história eclesiástica vai se lembrar que a igreja primitiva, durante muitos anos, eles liam tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento apenas no grego koiné. Apenas no grego koiné. Ou melhor, no grego, a Bíblia na Septuaginta e no grego koiné, né? Todas, aliás, li apenas no grego, né? Na Septuaginta. E o Novo Testamento no grego também. Sempre todo esse grego era o grego chamado grego koiné. Efésios 2:14. Alguém leia para nós, por gentileza? Eu vou ler. Por favor. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Joia. Então, meus irmãos, vamos continuar aqui, né? A leitura do nosso texto. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, a igreja continua para nós, Beatriz, algumas outras expressões bíblicas da definição. Então, algumas expressões bíblicas. Isso. Grandes testemunhas, feitos um, membros da família de Deus. Então, aqui algumas outras expressões, né? Nuvens de testemunha, feitos um, membros da família de Deus. Continuando, igreja, características. Vamos lá. A igreja é invisível, ainda que visível. Timóteo 2:19, Hebreus 12:23, 2 Timóteo 2:19. Joia. Então, aqui, né, a igreja, que é invisível, ainda que visível. Pode ver que Paulo, ele tinha essa relação. Ele estava aqui num lugar, sabia de outros irmãos espalhados em outros lugares. Olha só que interessante, meus irmãos.
Hoje a gente está tendo um pouco de dificuldade de conviver com a igreja online, né? A igreja online, ela é boa, ela é ruim, deve existir ou não deve? Entendam, se o irmão pode estar na comunhão e não vai, ele está sendo moroso. Mas tem irmãos que moram longe ou se mudaram e que querem continuar sendo parte daquela igreja, que querem continuar participando daquele colegiado, querem continuar sendo assistido por aquele pastor ou por aquele colegiado de líderes. Hoje, a gente pode resolver esse problema de uma forma pela tecnologia, né? Então, perceba, a gente não deve ir para um caminho muito errado. Mas quando a gente pensa que Paulo, por exemplo, ao escrever a carta de 1 Coríntios, ele faz uma assembleia sem instalar, aquilo era uma ideia também, vamos dizer assim, como a nossa hoje ou não? Totalmente, né? Como ferramenta é importante, né? De forma excepcional para atingir pessoas que estão muito distantes durante o evangelismo. Só que o problema é que se inverter isso aí, como koinonia, a igreja tem que estar junto, presente. Então, Júnior, mas é isso que por isso que eu digo, a gente tem que deixar cada coisa no seu devido lugar, né? A gente não pode deixar de, por exemplo, aproveitar esse momento, porque é um momento único, ao mesmo tempo ensinando o que é correto e dando as motivações corretas, né? Claro, porque... Exatamente, como você falou. Mas percebam, muitas pessoas, elas têm dificuldade, porque tudo que é novo a gente põe como algo que não presta, e a gente tem que saber separar o joio do trigo, né? E eu, particularmente, eu acho que esse é um momento único para a gente. Sim. Até quando? Até que vem uma perseguição sobre a igreja, irmãos. Ou vocês acham que a gente vai continuar tendo esse acesso aqui até a volta de Jesus? Ah, tá. Porque a carta, no início, foi uma grande tecnologia para a época. Sim, sim. E não deixa de ser uma coisa, Júnior, que tem esse mesmo viés, vamos dizer assim, como que eu posso falar o termo? Me faltou a palavra agora. Não é online. Dessa percepção espiritual que Paulo, por exemplo, quando ele faz a assembleia lá, exclui aquele membro, ele não estava naquela assembleia. Mas ele faz uma recomendação e já dá todas as diretrizes de como agir. Então, percebam, foi uma não presença física de Paulo, mas uma demonstração da autoridade e o poder da igreja diante do quê? De uma instrução. Então, se Paulo já vivia essa realidade e os apóstolos, por que nós não podemos? Desde que coloquemos cada coisa no seu devido lugar, né? Tá bom? Então, aqui a Igreja Universal, leia para nós, Beatriz, por gentileza, né? O em verde. Beatriz, pode ler para nós aqui, filha? Em verde. A igreja é local e universal. 1 Coríntios 1:2, 2 Coríntios 1:1, 1 Tessalonicenses 1:1, Efésios 5:25, 1 Coríntios 12:28. Joia. Agora, meus irmãos, eu quero gastar um tempo com vocês. O slide ele é maravilhoso, ele tem muitos assuntos super legais, ó. Eu vou até abrir aqui, só abrir agora rapidamente, ó, para vocês. Olha só, igrejas, metáforas de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. As metáforas que recebe o nome da igreja. A gente vai parar o slide aqui, tá? Mas leia para nós rapidamente, Beatriz. Só leia a primeira linha e o primeiro texto bíblico. São muitos textos, né? Então, família, 1 Timóteo 5:1-2, Efésios 3:14, 2 Coríntios 6:18, Mateus 12:49-50. Só o primeiro texto, só, de cada linha, tá? Continua assim as demais linhas. Igrejas ainda sendo trabalhadas como metáforas. Por que eu quero dar um destaque aqui, meus irmãos? Olha que estudo maravilhoso esse. Quando nós entendemos que a igreja ela recebe essas metáforas, essas figuras de linguagem. Segundo aqui para nós, Beatriz, por gentileza.
noiva, Efésios 5:32. Ramos de uma oliveira, João 15:5. Oliveira, Romanos 11:17-24. Lavoura, 1 Coríntios 3, 3-9. Edifício, 1 Coríntios 3-9. Colheita, Mateus 13, do 1-30. Templo, 1 Pedro 2, do 4-8. Grupos de sacerdotes, 1 Pedro 2:5. Casa de Deus, Hebreus 3, do 3-6. Coluna e baluarte da verdade, Timóteo 3:15. Corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 12-27. Corpo humano, 1 Coríntios 12, do 16-17. Parte do corpo de Cristo, Efésios 1, 22-23. Coisa linda, não, meus irmãos? Esse material aqui é maravilhoso. Metáfora é uma figura de linguagem utilizada para representar algo, a gente já aprendeu. Então, vamos parar aqui. Agora, vamos lá no nosso livro-texto, meus irmãos, agora. Vamos trabalhar um pouco nele, porque o livro-texto também tem ali lições lindíssimas, e eu quero gastar agora alguns minutos com vocês no livro-texto. Então, abram lá na página 44, né? Nós já vimos a definição, que a igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos, né? E aqui o Gruden, ele continua dizendo, né, logo no primeiro parágrafo ainda, essa definição compreende que a igreja é feita de todos os verdadeiros salvos. Paulo afirma, abre aspas, Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesma por ela, fecha aspas. Efésios 5:25. Aqui o termo a igreja é usado para referir-se a todos aqueles pelos quais Cristo morreu para redimir, todos os salvos pela morte de Cristo. Isto, porém, inclui todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos, tanto os salvos do Novo Testamento como os do Antigo Testamento. Aquilo que eu falei há pouco, né? Lembra, Beatriz? Que você perguntou, mas como que foi mesmo a sua pergunta, Beatriz? Como pode, né? Como que foi? Como é que o evangelho alcança pessoas do passado, nós e do futuro? É o plano redentivo, né? Aqui o Gruden, né, compartilha isso para nós, né? Faz parte do plano de Deus, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, né? Continuando ainda aqui, o plano de Deus para a igreja é tão grande que ele exaltou Cristo a uma posição de suprema autoridade por amor à igreja. Abre aspas. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça de todas as coisas, deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 22, 23. Maravilhoso esse texto. Então, irmãos, como eu mencionei para vocês, né? Não compreender essa matéria resulta em grandes desvios do papel da igreja, das doutrinas da igreja e de uma verdadeira espiritualidade. Mas compreender essa doutrina é resgatar esses princípios, é resgatar essa grandeza, né? Esse texto de Efésios, ele é muito interessante. Pode ver que a relação de Jesus com a sua igreja, e aqui leia-se igreja na perspectiva de todos os redimidos de todos os tempos, pode ver que nós temos essa correlação de sermos o corpo de Jesus, de estarmos, né, ligados a ele. E agora eu gostaria de destacar aqui com vocês, irmãos, no livro-texto, a parte 2. Pode falar, Júnior. É o corpo místico de Cristo, né? Teologicamente também é chamado corpo místico de Jesus na Terra, né? Isso. A palavra místico aqui, viu, meus irmãos? Façam a leitura da seguinte forma, não místico como espiritual, no sentido místico, do misticismo, de uma espiritualidade mística. Não é isso. É místico no sentido incompreensível. É espiritual, é incompreensível, mas não esse místico do espiritismo, da feitiçaria, né? É místico porque é uma coisa realmente que nós não compreendemos. É a pergunta que a Beatriz fez e que a gente está tentando explicar aqui para vocês, tá bom?
Agora, esse ponto de a igreja é visível e ainda que a igreja é invisível ainda que visível, eu quero gastar um minuto aqui com vocês nessa porção. Porque é aqui que o romanismo tenta mostrar que eles são a única igreja real na Terra. É aqui. E esse texto vai ser legal porque a gente vai ver alguns comentários muito ricos de Calvino e de Lutero, e principalmente Calvino. Vocês têm que lembrar que hoje, para nós, irmãos, se sentir parte do corpo de Jesus na Terra é algo normal. Se sentir que a nossa igreja faz parte do corpo místico de Jesus e que nós, juntamente com os nossos outros irmãos, somos o corpo de Jesus, tudo bem. Mas vamos agora nos colocar no lugar dos nossos irmãos Lutero e Calvino, em que eles eram os únicos que destonavam de uma quantidade enorme de pessoas. Hoje, quando a gente olha para dentro de nós e pensamos, poxa, está difícil seguir a Deus, mas a gente tem vários irmãos, vários pastores, vários livros, material na internet, ou seja, a gente está rodeado de muita gente boa, aqui no Brasil, fora do Brasil, ou seja, nós temos muitas referências, mas os nossos irmãos no passado não eram assim. Eles estavam inseridos já há mais de 1000 anos dentro de um cabresto onde tudo era catolicismo romano ortodoxo grego. E para eles, você acha que foram fáceis? Então percebam como eles foram valentes, meus irmãos. Como eles foram cheios do Espírito Santo. Como eles andaram na contramão daquela cultura e andaram na contramão também, né, daqueles dias. Porque tudo o que não fosse católico era pagão, era diabólico. Então, vamos ler aqui, irmãos, na parte 2 do livro de vocês, né? Júnior, você está com o seu livro aí, irmãos? Parte 2, né? Leia para nós essa primeira parte. 2, a igreja é invisível, mas visível. Livro-texto, estou compartilhando aqui uma parte que eu digitalizei com vocês, mas no nosso livro-texto é melhor de ser lido, tá? Dinheiro aqui. Eu vou Por pegar. favor. Né? Página 716. A sua nova edição, Júnior, ou não? Enquanto o Júnior pega lá, você está com o seu livro aí, né, Beatriz? Então, leia para nós. É o ponto 2, né? O 2 ponto. A igreja é invisível, ainda que visível. Aí o Júnior lê logo na sequência. Em sua realidade verdadeiramente espiritual, como a comunidade de todos os cristãos genuínos, a igreja é invisível. Isso se dá porque não podemos ver a condição espiritual do coração de ninguém. Não podemos ver os que frequentam a igreja e perceber sinais externos de uma mudança espiritual interior. Mas não podemos de fato ver o coração das pessoas nem enxergar o estado espiritual em que se encontram, algo que só Deus pode fazer. Foi por isso que Paulo afirmou: o Senhor conhece os que lhe pertencem, segundo Timóteo 2,19. Mesmo em nossas igrejas e em nossa vizinhança, só Deus sabe, com toda certeza e sem errar, quem são os verdadeiros cristãos. Falando da igreja como invisível, o autor de Hebreus fala da Assembleia, literalmente igreja, dos primogênitos arrolados no céu, em Hebreus 12:23, e diz que cristãos do presente unem-se àquela Assembleia em adoração. Continua? Não, até aí, por enquanto. Então, perceba, irmãos, aqui a gente está dentro de um tema que a gente não pode julgar ninguém. Nós não temos o poder de julgar. Percebam que, ao mesmo tempo, a gente não pode julgar, a gente deixa a critério de Deus. Quando se trata da igreja tomar algumas decisões, muitas vezes a igreja ela gosta de criar alguns padrões para dizer quem está salvo e quem não está salvo. É aqui onde começamos, então,
a separar o joio do trigo. Percebam como essa parte ela é delicada. Como igreja local, eu não posso falar o que passa no coração de cada um. Mas, ao mesmo tempo, como um pastor local, eu tenho que cuidar dessa comunidade, mas eu não posso agora passar da linha que Deus me propôs. Parece simples, mas não é, meus irmãos. O que é mais fácil? Eu deixar tudo a critério de Deus ou eu criar aqui os meus termos? Quando eu crio os meus termos, mesmo que torne mais fácil para mim, eu estou abrindo alguns precedentes. E aí onde a Bíblia vai nos limitar para que a gente não tenha precedentes. Estão entendendo? Dá para compreender? Vamos lá. Dá para falar quem é que está salvo e quem é que não está salvo? Não dá para falar. O irmão que falta na igreja, posso falar que ele já está no inferno? Não posso falar. Mas eu posso criar um critério de que todos aqueles que vêm para a igreja, eles estão salvos? Posso até criar. Mas essa minha criação será algo mais minha, mais da nossa igreja? Ou será algo mais das escrituras? Perceba, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque senão a gente começa a ter os nossos critérios, achando que os nossos critérios, eles são critérios divinos, e quando vai ver, a gente está criando os nossos dogmas. Não estou dizendo com isso que é para que cada pessoa faça o que ela bem entenda, não é isso. Vir à igreja é importante, mas afirmar que somente quem vem para a igreja vai para o céu é um perigo. Por quê? Porque eu não posso me aventurar a isso. Por que eu estou fazendo esse comentário aqui, irmãos? Todas as religiões do mundo, ou quase todas, você tem que ter práticas religiosas para que você pertença àquela religião. Se você tiver práticas religiosas, você pertence àquela religião, logo você é um adepto, logo você está salvo. E no cristianismo bíblico acontece assim? O que vocês acham? Dá para a gente criar os nossos dogmas? Eu diria o seguinte, vou pegar o exemplo, nós protestante com o católico. Nós temos uma fé mais individualista. Por quê? Porque nós cremos a fé individual. Nós cremos no Senhor. Salvação é individual. O católico, ele acredita é coletivo. Por que é coletivo? Porque ele crê que a igreja dele salva. Quem tiver filiado à igreja, com coletiva, então ele acredita que os dogmas da igreja, ele será salvo. É aí onde eu quero chegar, Júnior. Por isso que eu estou fazendo essa construção. Podem ver que aqui entra um dos sacramentos, que é o sacramento da missa. Não é? O que é o sacramento da missa? Se você vai à missa, você será abençoado. Se você não vai à missa, você não vai ser abençoado. Todo católico tem que cumprir os 7 sacramentos. Vamos lá. Nós, protestantes, temos os sacramentos? A gente pratica sacramentos como os católicos? Vocês entendem o que eu quero dizer? Sim. Nós temos práticas espirituais, mas não são sacramentos. Não salva, né? Não salva. A ideia do sacramento é que o sacramento te salvará. Que salva. Se você, por exemplo, por que o catolicismo não nos considera irmãos deles? É natural, porque os irmãos estão indo na missa? Então vocês já não estão cumprindo um sacramento. Segunda coisa, fomos batizados dentro da Igreja Católica e confessamos aquele batismo, outro sacramento. Percebam, então, todos os sacramentos católicos, eles atribuem uma graça, uma bênção, que te leva à salvação. A Eucaristia, que é a parte, né, de tomar a ceia católica. Nós participamos da Eucaristia católica? Não. Então, nós estamos fora. E eles são considerados os únicos detentores, né, dessa graça. Percebam como é perigoso. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Porque
Aqui houve uma virada na chave, com Lutero e com Calvino, porque Lutero ele vai na contramão disso. Eu sei que nem todos os grupos católicos são tão radicais, mas na grande maioria do catolicismo eles são radicais, viu, irmãos? Os seus sacramentos. Né? Oi? No conjunto de dogma que a igreja detém e prega a salvação. Nós opomos a isso, que nós cremos pela fé em Cristo. Nosso Salvador é Cristo, não o dogma da igreja. Exatamente. E é por essa razão, lembra que há pouco eu falei da importância da matéria na nova aliança? Que eu mencionei que quando não compreendemos essa matéria, resultamos em grandes desvios de papéis, de doutrinas e de uma verdadeira espiritualidade. Por isso que eu falei do romanismo. Porque eles agora não compreendem essa doutrina e eles tentam agora fazer uso dessa doutrina para se apropriar e fundamentar os seus dogmas. Exato. Ou seja, eles não valorizam as escrituras pelas escrituras, mas agora eles pegam as escrituras e como o assunto igreja para eles é importante, eles arrastam na história essa importância, mas criando dentro dessa historicidade a sua tradição e fundamentando os seus novos ensinos e utilizando agora da magistratura e da tradição para sustentar que eles continuam nessa mesma graça. Só que, na realidade, quando a gente vai fazer uma avaliação nua e crua, eles estão fazendo uma emancipação. Assim como os judeus, nos dias de Jesus, Anás, Caifás, eles foram líderes religiosos que eram da tradição arânica, né? De Arão, sacerdócio. Eles eram descendentes de Arão. Na sua linhagem, sim, mas nas suas atitudes, não mais. Na sua espiritualidade, não mais. Podem ver que eles tinham na sua descendência humana ainda o DNA de Arão, mas na espiritualidade eles já estavam à parte. E por que eu estou falando isso? Assim é aqueles que não compreendem bem esse ponto. Isso vale para a Igreja Católica, para o romanismo, mas isso vale também para o neopentecostalismo. Isso vale também para as igrejas históricas que agora criam suas caixas. E aqui é muito perigoso, meus irmãos. Eu estou sendo franco aqui com vocês. Por quê? Porque o nosso dever é resgatar a essência das Escrituras. Eu posso entender o que acontece numa igreja protestante, mas eu não posso colocar a tradição protestante igual às escrituras, senão estou incorrendo dos mesmos erros dos católicos, dos mesmos erros dos neopentecostais. Pode ver, os neopentecostais, eles já se tornaram uma seita porque eles acabam agora criando uma nova igreja totalmente diferente da igreja do Novo Testamento, que é uma igreja instituição, é uma igreja de negócios. O que importa para eles é gerar recursos e gerar negócio. Então, percebam como esse assunto ele é delicado, mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai para as Escrituras, ele se torna leve, ele se torna agradável. Né? Tudo bem até aí? Tranquilo? Sim. Né? Júnior, eu vou pedir para você ler, né? A partir daqui, ó, podemos dar a seguinte definição, né? Mas eu vou parar a gravação aqui para não ficar uma aula muito longa. A gente continua a leitura a partir daqui, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Meus irmãos, pode falar. As pessoas, quando vai falar igreja, preferem falar comunidade de fé. Isso interfere alguma coisa? Como se fosse mais errado, outro mais certo? Então, comunidade de fé não tem vamos falar aqui, vamos fazer duas colocações, tá? Vamos colocar como um adjetivo, tá? Um adjetivo, comunidade de fé. Nenhum problema. É uma comunidade de fé. Por que muitas vezes as pessoas acabam utilizando isso? Agora falando assim de forma mais teológica. Então, como um adjetivo contemporâneo para expressar uma realidade, nenhum problema. Comunidade de fé, uma comunidade espiritual, nenhum problema. Podem ver que a Bíblia vai dar margem à assembleia, à congregação,
Ajuntamento. Então, mas agora fazendo uma definição teológica, estaria errado teologicamente. Muitas pessoas vão chamar de comunidade de fé porque elas estão fazendo uma crítica, entre aspas, à igreja. Já que a igreja é um lugar que muitas pessoas têm aversão, quando eu coloco esse nome, comunidade de fé, eu dou ali um nome mais contemporâneo, menos religioso. Eu até entendo isso, e eu não vou estar aqui querendo reinventar a roda, tá, Beatriz? Irmãos, me entendam, tá? Eu realmente sei, sim, e compreendo que muitas vezes um país nosso, como católicos, que temos uma matriz católica, a palavra igreja está muito associada ao romanismo. Mas vamos pegar aqui também uma igreja, por exemplo, lá na Inglaterra, ou lá na Alemanha, em que predominou o protestantismo. Mas aquele protestantismo de hoje já não tem nada a ver com o protestantismo do passado, dos reformadores. E que a história ali deles foi uma história muito legalista. Então, muitas vezes, esses novos movimentos, eles estão querendo dar uma roupagem para dizer, olha, a gente não é daquele grupo legalista. Então, nesse primeiro momento, eu até entendo. Só que assim, Beatriz, eu acho que nós, como cristãos, até podemos utilizar certas ocasiões de alguns termos novos para se comunicar com a sociedade. Mas é muito arriscado fazer isso, porque a gente acaba inferiorizando o ensino bíblico. E esse é o ponto. Não é porque houve o romanismo na Idade Média, o ortodoxismo grego ou russo, ou o protestantismo legalista, que a gente vai deixar de utilizar um termo que Jesus e os apóstolos e a igreja primitiva utilizaram. Porque senão a gente acaba criando essa emancipação. E eu, na minha opinião, eu acho que isso é ruim. Porque, vamos pensar aqui, quem foi que deu o termo de igreja? Foi o nosso mestre. Se fizeram um uso do termo da igreja de forma errada, vamos resgatar agora o termo correto. E vamos preservar como o mestre e os apóstolos preservaram, entendeu? Então, mesmo que eu entenda que é um termo a ser utilizado como uma comunicação contemporânea para mostrar, olha, nós não somos daquele grupo, eu acho que esses grupos têm que tomar um cuidado muito grande de dizer, olha, mas não é por isso que vamos negar o que é realmente bíblico. E o que é bíblico? O termo igreja. E é isso que importa para nós. Mas eu entendo que, às vezes, a palavra é mero rótulo. O que importa mais é o conteúdo, né? Daquela comunidade que vive de forma plena, então, mas agora, então, eu ia chegar nessa conclusão, Júnior. Muitas igrejas que se retitularam, não como igrejas, mas como comunidade tal, comunidade XYZ, foi uma ruptura, Júnior, a antiga tradição. É esse o ponto, Júnior. Nós aqui temos que fazer a crítica contemporânea de palavras, de ideias, mas muitas vezes a gente tem que também procurar saber se aquele grupo não está querendo se emancipar, entendeu, Júnior? Porque é apenas a palavra usada de forma etimológica, né? Não tem esse viés, né? De querer romper. Então, mas aí que entra a questão, Júnior. Muitas igrejas, e principalmente comunidades, nesses últimos 30 anos, surgiram rompendo com as tradições, com uma boa tradição bíblica doutrinária, rompendo com a sua história e criando seus novos grupos. E aí onde entra, Júnior, um perigo, porque todas essas novas igrejas e comunidades, não digo todas, mas a grande maioria, se enveredaram sempre para caminhos doutrinários perigosos. Então, agora, como seminaristas estudiosos, é isso que eu digo para vocês, irmãos. Por isso que a gente tem que saber aqui, ter um diálogo muito, muito pé no chão. Porque eu não vou jogar... Vou pegar um exemplo aqui, irmãos. Tem uma igreja que eu particularmente considero muito ela, que é a Comunidade da Graça. É uma igreja que tem esse nome,
um nome mais, vamos dizer assim, atual, mas quando você vai acompanhar a vida dos pastores e da igreja, eles são uma igreja. E quando você vai ver a ideia deles, é realmente criar uma igreja bíblica. Agora, ao mesmo tempo, não é por causa deles que todas as demais comunidades seguiram esse caminho. E eu digo aqui, eu poderia dar uma lista grande de comunidades que se enveredaram para agora criar uma criação de uma nova denominação, de uma independência com toda a tradição, Júnior, e aí que entra o perigo, Júnior, porque muitas vezes eles criam uma nova denominação, com uma roupagem nova, para se desvincular de toda a tradição. Em outras palavras, é aí onde entra o perigo, eles estão cuspindo em toda a base deles. Sim, todo o legado deles. E é por isso que eu digo aqui, que eu estou fazendo esse comentário até um pouco mais prolixo, mostrando, eu compreendo, eu entendo, mas se aquele líder, ou aquela igreja, ou aquela dominação, ou aquele colegiado, ou aquele staff, teve essa intenção, então desconsiderem eles. Porque eles estão fugindo de um princípio que nos une. Percebam, irmãos. Porque esses grupos, Júnior, só concluindo, eles não querem estudar teologia, eles não querem participar de diálogos com outras denominações, quem não pensa como eles não tem mente espiritual, ou seja, eles mesmo... Eu estou entendendo, eu estou falando da palavra em si, porque se eu colocar a comunidade, não deixa de ser igreja. Sim. É igreja com nome de comunidade, comunidade com nome de igreja. Eu posso até falar, minha paróquia, não tem problema. Então, por isso que no começo do meu diálogo eu fui muito claro sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, eu já abri um leque aqui para abrir os olhos de vocês, entendeu, Júnior? Porque existe essas duas frentes. E eu, como professor de vocês, não posso deixar de alertá-los, entendeu? Vou criar a igreja Paróquia Batista dos últimos tempos. Não. Então, assim, só para... É importante, tá, irmãos, fazer esse comentário, mas ficou claro, né, Beatriz? Deu para entender, Beatriz? Então, assim, irmãos, eu não sou, assim, radical sobre isso, mas eu sou radical quando aquele grupo se emancipa de uma história, se emancipa. Aí eles são agora os novos visionários... Os novos baianos. Não vão. São os novos, é perigoso demais. Fala, Elisângela. Os novos baianos. Não, pastor, eu queria só esclarecer essa questão dos dogmas, dos sacramentos que a gente comentou há pouco. Então, a gente vai trabalhar bastante nessa matéria, né? No catolicismo, irmã Elisângela, para que você seja um católico, você tem que praticar os sacramentos. Se você não pratica os sacramentos, você não está dentro da fé católica. É o combo, você tem que ter o combo. Vou dar um outro exemplo, irmã Elisângela e irmãos. Para nós sermos um espírita mesa branca, o que a gente tem que fazer? Tem que seguir aquele roteiro religioso. Para nós nos tornarmos muçulmanos, o que precisamos fazer? Você tem toda a cartilha, você tem os pontos... Você tem que fazer a sua declaração de que Maomé é profeta e que não há outro Deus senão Alá. Primeira coisa, já começa assim. Depois, você tem que ir a uma mesquita, você tem que orar a Meca, você tem vários critérios. Se você fizer todos aqueles critérios, você é um muçulmano. Você deixou de praticar aquilo, você deixa de ser um muçulmano. É isso que eu quis fazer a comparação aqui. No verdadeiro protestantismo, a gente não tem assim uma regra. Nós temos assim algumas diretrizes. Nós temos duas ordenanças, temos algumas outras alguns outros mandamentos, orientações imperativas. Mas perceba, eu não posso dizer para o irmão que faltar na igreja vai para o inferno. Então, só para Você entende? Só concluir, Júnior. Eu não posso dizer para o irmão que o irmão... A fé cristã, ela me dá um roteiro, mas esse roteiro ele tem a ver mais com a sua vida e Deus.
e com as suas práticas. E aí as suas práticas vão atestar. Mas mesmo assim, as suas práticas podem ser práticas apenas vazias. E eu posso achar que a irmã vai para o céu e, de repente, o coração da irmã está totalmente fora. Perceba que Deus ele vai valorizar mais essa fé interior. E é claro que vai ser importante os frutos. Mas a gente não tem como criar uma caixinha, um modelo, dizendo, ó, se você fizer isso, você é um protestante. A gente entende que, diante dos critérios bíblicos, se você confessa Jesus, se você crê na Bíblia Sagrada, se você frequenta uma igreja, se você é batizado nas águas, você é um cristão. Mas o que mais? É algo que é mais intangível. O fruto vai ser importante, mas é uma fé que gera frutos, e não somente o fruto pelo fruto. Porque você pode até dar certos frutos, ou ter certas obras, mas não ter essa fé. Diga, Júnior, para a gente ir para o último bloco. Está falando é ok, é só um acréscimo, porque pela Igreja Católica, é o combo, né? Jesus é apenas um produto do conjunto do sacramento. Foi o celeuma da reforma de Lutero. Salvação Exatamente. pela fé em Cristo. Exato. Como falou, o protestantismo, o evangélico, é mais subjetivo. É aquilo que o indivíduo crê pela fé. E ele manifesta pela fé. Então, a católica não. Se você não cumpre, a igreja católica que salva para eles, porque os dogmas, o combo, tem que ser praticado. Agora, ele pegou o exemplo do pragmatismo. Se não cumprir aquilo, a igreja que autoriza a salvação, você não tem salvação. Exatamente. Tanto é que eles fazem a extrema unção como se fosse um ato de autoridade. Exatamente. E se você, por exemplo, é uma alma meia perdida, aí ele já tem até uma solução, é o purgatório. Exatamente. Aí eles intercedem pela sua alma no purgatório. Exato. Ou seja, eles são tanto... Olha só, olha a voz autoritativa da igreja que eles criaram. Olha só, olha como a tradição... Por que eu estou sendo tão enfático aqui, irmãos? A tradição da igreja para eles foi aonde remodelou todo o humanismo. Sim. Sim. Percebam, eles pegaram a doutrina da igreja, que está na Bíblia, e agora eles criaram uma tradição em cima da historicidade dessa igreja. Vem, então, a magistratura e responde, dizendo, olha, sim, nós, líderes da igreja, papas, arcebispos, bispos e santos da igreja, testificamos que isso que aconteceu aqui na nossa história está certo, e por isso a Bíblia também está certa. Perceba, eles têm 3 vozes que representam, vamos dizer assim, a fundamentação deles. É a Bíblia, a tradição e a magistratura. Nós não temos isso. Nós não temos isso. É isso que eu quero mostrar. Por isso que eu estou sendo tão enfático aqui. Por isso que o Júnior falou do combo aqui. Eles colocam o combo. E para aquilo que eles não têm resposta, eles criam uma resposta. Nós preferimos ser honestos dizendo, olha, irmão, eu não posso julgar você. A gente deixa mais no intangível. No entanto, por quê? Porque é uma fé pessoal que vai gerar fruto. Mas não dá para a gente dizer, eu não posso falar a Elisângela, você já está salva. Fia, você vai para o céu porque eu falei, não posso. Por isso que, é uma coisa pessoal. Por isso que eles têm a igreja acima da palavra lá. Exatamente. Por isso, e não só a igreja, né, Júnior? Eles têm a tradição. Quando o Júnior fala igreja, é essa tradição da igreja. E eles se colocam como a única igreja verdadeira. Por que eles fazem isso, irmãos? Porque, fazendo isso, eles se apropriam de algo como dominantes, entendeu? Irmãos, ficou um pouco longo aqui, a gente vai para o último bloco rapidinho, tá? Mas a gente vai trabalhar mais essa questão, viu, Elisângela? Tá? Tá bom? Tá bom, Beatriz? Tá bom, irmãos? Então, vamos para o último bloco, bem curtinho, só para a gente terminar, tá bom? Eu vou fechar aqui, senão vai ficar uma aula muito grande, tá, meus irmãos? Tá bom? Para minhas interpelações aí. Não, foi nada, Júnior. Tranquilo. Enriquece a aula demais. Vou parar aqui a gravação, a gente abre o último bloco.